Lições e reflexões em graça. O jejum pelo Evangelho em graça. O insulto do jejum ao ato sacrificial de Cristo. Este material é composto por duas lições com a abordagem do assunto, o jejum, enquanto vivendo uma transformação da mente em Cristo, pelo Evangelho em graça. O Evangelho nos apresenta os discípulos de João e os fariseus que faziam jejum, os quais perguntaram a Jesus por que seus discípulos não jejuavam. E Cristo responde que os discípulos dele não estavam em jejum porque ele ainda estava presente no meio deles, e isso era motivo de festa e de alegria. Quando chegasse o dia em que ele não estivesse mais com eles, é que esses deveriam jejuar. O jejum era uma preparação para a sua vinda messiânica da promessa de Deus ao povo israelita. Porém, um jejum diferente, por legalismo religioso antigo, era o que prevalecia, o qual foi combatido com veracidade por Jesus. Lição: e o jejum deve nos levar a uma maior sintonia com Deus. Ele disse que os seus amigos e discípulos jejuariam quando ele fosse tomado deles. Seus amigos e seus discípulos haviam de sofrer perseguições e dificuldades, tristezas e desolação. Seria essa a forma de jejum e penitência que ele apresentara. Na época de Jesus, o jejum era uma prática que fazia parte do dever religioso entre os judeus. Os fariseus, assim como os discípulos de João Batista, jejuavam regularmente. Como dissemos acima, o jejum judaico era uma espera do Messias, um sinal de dor, de penitência, para implorar a misericórdia de Deus, ou mostrar arrependimento dos pecados. Mas, agora Cristo estava no meio deles. Não era necessário jejum, penitência corporal, principalmente quando a intenção fosse atrair gratidão. Não era preciso que alguém soubesse que estavam fazendo jejum, somente Deus. Era para ele o jejum. Em Mateus 6:16, Jesus combate as hipocrisias no jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mateus 6:16. E muito menos demonstrar tristeza e abatimento por estar jejuando, o que deveria ser observado. Fazer algo de bom por interesse próprio é sinal de hipocrisia, de falsidade. E era essa prática com a qual Jesus Cristo não concordava. Os fariseus praticavam o jejum e continuavam oprimindo o próximo, e isso Jesus rejeitava. O jejum é um ato sacrificial na carne. Em muito, apresenta-se uma troca de favores entre o cristão e Deus para conseguir algo de interesse para si, ou de gratidão ao Todo-Poderoso, o que queremos, ou pensamos ser. O jejum é uma forma de deixar de lado ou deixar de fazer aquilo que se gosta, para fazer um sacrifício, por uma boa intenção, e como demonstração de entender a vontade de Deus para a vida. Se jejuar para Deus, poderá que isso adiante em alguma coisa. Mas o que devemos estar concentrados é no Senhor e nós, hoje, a esperança da glória. A quem Deus, entre os que não são judeus, aprovou dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Pois o jejum não mudará, em nada fazendo-nos reconhecer tudo o que prejudica nossa vida no dia a dia, como nossas atitudes egoístas de falta de amor, de palavras que magoam, a falta de gentileza, os nossos medos, nossa falta de piedade e de caridade. Isso só provém de um perfeito entender de que Cristo vive em nós. Acima, vimos que Jesus disse que seria tirado do meio de seus discípulos, e, então, jejuariam. Também disse que não poderiam jejuar enquanto o noivo estivesse presente com eles. Mateus 9:15. Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim eles vão jejuar. 16. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. 17. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde, e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. Mateus 9.
15, 17. O que muda o diferencial de todas as nossas atitudes mesquinhas e a nós mesmos, é a consciência que Deus quer que tenhamos de um coração puro, sincero e humilde pela transformação da nossa mente. A mente é a transformação em direção a Cristo, como conhecer o que é perfeito pela vontade de Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12. 2. Ó noivo, Jesus foi tirado dos seus amigos, e o que restou foi um período de extrema angústia, solidão, e o vazio de um estado desesperador e de precipitação em derrotas. Jesus disse: já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. João 18. 8. Mas 3 dias se passaram e Jesus voltou para sempre. O seu sacrifício pelos seus eleitos foi perfeito. João 16. 16. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. 17. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz: um pouco, e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e vou para o Pai? 18. Diziam, pois, que vem a ser esse, um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. 19. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vos a respeito disto que vos disse: um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? 20. Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vos ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. 22. Assim também agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo: se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vo-la concederá em meu nome. 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16. 16 a 24. O jejum era um tipo de penitência muito importante para os judeus, pois tratava-se de certo preparo de espera pelo Messias que viria. Ele era tão importante, que foi recomendado pelo próprio Jesus, nos dias de sua carne, quando disse aos discípulos que não conseguiam expulsar os demônios de nome Legião, que para se fazer isso seria preciso jejum e bastante oração. Ainda no período da transição, a igreja no primeiro século fazia muito uso do jejum. Em Atos 13. 2 e 3, podemos ler que a igreja jejuava quando enviava 2 dos seus professores numa longa viagem de pregação. Em Atos 14. 23, as igrejas jejuavam quando indicavam a anciãos. Os eleitos em Cristo não devem mais fazer qualquer uso de qualquer, seja, destes atos, para por meio de algum desses, ser pensado como um meio de obrigar Deus a conceder graça ou um favor, ou como um modo de fazer com que Deus atenda a orações que se dirija a Ele. O Messias disse que Ele mesmo estaria com os eleitos e que com eles andaria. O templo não é mais em Israel. Cristo, por meio de seu sacrifício perfeito, já nos fez, dos eleitos, casa do Altíssimo. A casa do próprio Deus em nosso espírito. Jejuar não é, principalmente, um meio de purificação, um meio de conseguir vencer as tentações, principalmente aquelas referentes à carne, e finalmente um meio de nos aproximarmos do Senhor, mas, orando e meditando na perfeita entrega do Senhor, e de levar a outras pessoas a entenderem a glória deste poder de Deus, habitando em seus eleitos em Cristo. Jesus nos apresenta 2 comparações do remendo novo que repuxa o pano velho e do vinho novo em odres velhos, que esclarecem sua resposta sobre os atos sacrificiais e costumes judaicos, como o ato do jejum em estudo. Ele é remendo velho em pano novo, o vinho velho em odres novos, que se pode mostrar em sua pessoa, no ensinamento e nova doutrina, novo mandamento em Cristo.
Cristo nos apresentou e nos fez a sua igreja, rompendo, assim, com o velho estilo religioso dos judeus. Jesus já nos libertou, e está libertando a todos que ainda estão presos ao passado. Temos o entendimento pelo Evangelho da graça em Cristo, e que atua em nós, pelo vinho novo do Espírito Santo, e o não fermento em uma nova relação com Deus e os irmãos, pela esposa de Cristo, que reconhece por revelações do Pai, o casamento com a sua igreja, esposa amada, pela qual ele entregou, até mesmo, a sua própria vida lá na cruz. Glorioso é Jesus. Segundo aos Coríntios 2:14. Mas dou graças a Deus porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. 15. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. 16. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata. Mas, para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá a vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? 17. Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou, e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. Segundo aos Coríntios 2:14-17, o entendimento que o Pai nos tem dado pelo seu Evangelho em graça, de sua construção da nossa história como a seus filhos, aos quais ele ama, é motivo de grande alegria. Quão grande é a alegria dos eleitos, filhos de Deus, e que consentem em construir um mundo de amor e de fraternidade, como Cristo nos leva e nos conduz em triunfo, em perfeita vitória, e sem temor do mal. Graça e paz.